Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula dentro de Ciências da Natureza. Na aula anterior, já iniciamos o conteúdo sobre camadas do planeta Terra. Vem comigo no nosso quadro digital. Estamos na segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1, aula 2, onde vamos dar continuidade à forma, estrutura e também aos movimentos da Terra. Dentro da aula passada, conforme você já deve ter observado, nós já estudamos as crostas, os mantos, os núcleos e divisões da atmosfera. Novamente, nós já estudamos as divisões do planeta Terra e aprofundamos nas divisões da atmosfera. O desenho que elucida o que estou falando também apareceu na aula anterior, na qual falamos da crosta terrestre, a camada mais externa, a camada localizada mais ao centro, o manto, e a camada mais interna, o núcleo. Vocês irão ver com o professor de Geografia e aprofundar sobre as placas tectônicas e os movimentos tectônicos também que acontecem no planeta Terra. Na aula anterior, vocês conseguiram anotar que a atmosfera é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na aula anterior, também falamos sobre as suas principais características. Cada camada da atmosfera tem uma característica e uma especificidade. Inclusive, você também anotou, junto comigo aqui no quadro virtual, onde começa cada uma delas. E também anotamos como importante que a camada de ozônio fica localizada na estratosfera. No nosso quadro virtual ainda, nós temos a seguinte imagem. Essa imagem elucida como um resumo geral da aula anterior, onde vimos as características principais da exosfera, da termosfera, da mesosfera, da estratosfera e da troposfera. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais da camada de ozônio. Ela, que você já sabe, que é responsável, uma das responsáveis, um dos fatores responsáveis pelo surgimento de vida no planeta Terra. É ela também que promove no nosso planeta o efeito estufa. Novamente, o efeito estufa é um fenômeno natural que permite a temperatura da Terra ficar entre os seus 25 graus Celsius. Talvez muitos de vocês não saibam que algumas pessoas consideram que o agravamento do efeito estufa causado por ações do próprio homem, ações essas chamadas de ações antropomórficas, podem sim aumentar a temperatura do planeta Terra. Porém, vale ressaltar que o efeito estufa, somente o efeito estufa, propriamente como fenômeno natural, ele é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Como vocês vão ver aqui no quadro virtual, nós falamos que na aula anterior, o ozônio é uma molécula de O3. Vocês viram que o ozônio protege animais, plantas, seres humanos e todos os outros seres vivos dos raios ultravioletas que provêm do Sol. Na superfície terrestre, o ozônio vai contribuir por agravar a poluição do ar nas cidades e também provocar a chuva ácida. Novamente, isso quando ele está na superfície terrestre. Porém, em contrapartida, você viu na aula anterior que nas alturas localizadas na estratosfera, entre os 25 e 30 quilômetros, acima da superfície, ele vai funcionar como um filtro. E esse filtro vai ser a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioletas poderiam então aniquilar facilmente todas as formas de vida no planeta e provavelmente o nosso planeta seria muito frio.
uma vez que a camada de ozônio, ela, além de proteger como filtro, ela impede que alguns raios infravermelhos que aquecem o planeta de sair do planeta Terra, mantendo eles concentrados como se fosse uma estufa. Agorinha nós vamos ver na imagem justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Como a gente está observando nesse slide, em nosso quadro virtual, a camada de ozônio está sofrendo um fenômeno. E o que será que está acontecendo com ela? Segundo evidências da própria ciência, então evidências científicas, desde que fabricadas pelo homem, a camada de ozônio está sofrendo um processo de destruição. Então, em 1977, cientistas da Grã-Bretanha, britânicos, detectaram pela primeira vez a existência de um buraco. Buraco esse que é chamado até hoje de buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio. Naquela época, ela estava sobre a Antártida. Desde então, tem-se acumulado registros de que a camada está se tornando cada vez mais fina em várias partes do mundo, especialmente agora em regiões próximas ao Polo Sul, especificamente na Antártida, e também localizadas no Polo Norte. Conforme mostra a imagem, a camada de ozônio, que seria um filtro natural do planeta Terra, vai ter a função principal de proteger todo o globo terrestre. Porém, em algumas regiões, devido ao acúmulo de alguns gases, como por exemplo, o clorofluorcarbono, ou também chamado de CFC, a camada está sofrendo uma destruição. Essa destruição permite que mais raios ultravioletas consigam adentrar o planeta e dessa forma vários impactos podem ser causados. A partir então de ações causadas pelo homem, a camada de ozônio está sendo destruída desde a nossa revolução industrial, com o advento inclusive de algumas indústrias e a emissão de gases poluentes. Ao contrário da imagem anterior, essa é uma imagem mais próxima ao real do que seria a camada de ozônio. Uma imagem ilustrativa, até porque a camada de ozônio ela tende a ser invisível. Mas aqui, no exemplo, só como ilustração, mostrando aproximadamente a altura que ela fica ao nível do mar do planeta Terra. Vale ressaltar aqui que a camada de ozônio, então, vai funcionar como um filtro natural, protegendo o nosso planeta contra os raios solares. Novamente, vale ressaltar que ela também é responsável pela emissão, pela reflexão dos gases e a partir desses gases refletidos aqui, a partir dos raios infravermelhos, o aquecimento do planeta com os raios infravermelhos que provém do nosso Sol. Então, ela mantém, como se fosse uma estufa, esses gases aquecendo o nosso planeta, permitindo assim a vida terrestre. O que está acontecendo com a camada de ozônio? Conforme a gente viu no slide anterior, ela está sendo destruída. Está sendo causado um buraco. Nessa imagem, podemos ver alguns exemplos. A molécula CFC, ou clorofluorcarbono, como aparece para nós aqui, ela tem alguns átomos de cloro, um átomo de carbono e um átomo de flúor. Também pode ser chamada e abreviada de CFC. É o CFC, esse gás, um dos principais responsáveis pela destruição da molécula de ozônio, que tem 3 átomos de oxigênio. A partir então dessa destruição, eu formo 2 átomos de oxigênio aqui isolados e dessa maneira, quimicamente falando, ela deixa e perde a sua função. Então, o escudo de proteção contra os raios ultravioletas está sendo destruído pelo próprio homem.
É válido ressaltar nessa imagem também que a camada de ozônio está localizada na estratosfera. Todos os seres vivos vivem na troposfera, que é essa camada mais próxima à crosta terrestre. Pois bem, desde então que acumularam isso, e você viu no slide anterior, eu estou afetando o Polo Sul e também o Polo Norte. Fenômeno esse que pode causar o degelo das calotas polares. O degelo das calotas polares pode contribuir para o aumento do nível dos oceanos e corrobora com a extinção de alguns animais, como, por exemplo, os pinguins e os ursos polares, causando a extinção também de outras espécies. Comigo no slide você consegue acompanhar que os gases poluentes emitidos pelas indústrias é um dos fatores que vai contribuir para aumentar e intensificar o buraco na camada de ozônio. Mas além das indústrias, alguns outros elementos, como os carros, as motos, os caminhões, os ônibus e as vans, a partir então da queima de combustíveis fósseis, dentre eles a gasolina e o diesel, vão contribuir também para intensificar o buraco na camada de ozônio, consequentemente contribuindo para o aumento da temperatura do planeta Terra. Vários cientistas e várias pesquisas mostram que fontes alternativas de energia, como as que vêm do vento, fontes eólicas e fontes solares, vêm do próprio Sol, a energia, né? Ou também a energia que provém da própria Terra, a energia térmica, podem substituir a queima de combustíveis fósseis, que provém do petróleo. Pois bem, além dos carros, dos automóveis que a gente viu, nós também temos alguns equipamentos, como geladeiras e ar-condicionado, que ainda utilizam o CFC ou outros gases que contribuem para prejudicar, agravar o buraco na camada de ozônio. Além do ar-condicionado e algumas geladeiras, outras substâncias também acabam destruindo a camada de ozônio. Todas elas, vale ressaltar, feitas e produzidas pelo próprio homem. A partir de então, eu tenho que uma lista de produtos que vão incluir, dentre eles, os óxidos nítricos e nitrosos expelidos, por exemplo, pelos exaustores de veículos e o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, que é produzido, anotem, através da queima de combustíveis fósseis, que provém do petróleo. Novamente, através da queima de combustíveis fósseis. Além da queima de combustíveis fósseis, também podemos exemplificar o próprio petróleo, como a gente colocou, mas também o carvão. O carvão. Mas, em termos de efeitos destrutivos, a camada de ozônio nada se compara com os gases relacionados aos clorofluorcarbonos ou clorofluorcarbonetos, ou também chamados de CFCs. A relação, então, entre o aquecimento global e o efeito estufa existe. O que nós podemos concluir através desse slide e desse aquecimento é que o fenômeno natural, chamado de efeito estufa, é muito bom para o planeta Terra. Mas o agravamento desse efeito, causado por ações antrópicas ou antropomórficas, causadas pelo próprio homem, vão aumentar e intensificar a temperatura do planeta Terra. Esses sim são prejudiciais para o planeta Terra. Nessa aula de hoje, então, você recordou o que viu na aula 1 sobre as camadas da atmosfera, sobre as camadas da Terra, e nós intensificamos os estudos relacionados à camada de ozônio. Espero então vocês na nossa próxima aula, onde iremos dar continuidade aos estudos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Até mais, um grande abraço, valeu!